Quando o pastor Fabrício disse que para encerrar e a gente jantar mais cedo, era sério, irmãos. Está em tempo ainda, amém? A gente fecha a Bíblia e vai jantar, não tem problema nenhum. Porque está sendo tão maravilhoso o que Deus está fazendo, e talvez a gente nem percebeu, mas de culto passou a ser uma vigília. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 4. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 9. Josué capítulo 4, verso 1 ao verso de número 9. Amém? Diz assim: Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e manda-lhes, dizendo: Tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Josué, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levantaram-as consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Agora é importante, verso 9, redobre a sua atenção. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estavam parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje. Amém. Esse texto que lemos agora, ele fala sobre o momento em que Israel, através de um cumprimento da promessa do Senhor, acaba de atravessar o Jordão para entrar na terra ao qual Deus lhe havia prometido, a terra da conquista. E imediatamente após isso acontecer, Deus vem sobre Josué e dá-lhe uma ordem muito específica. E a ordem é essa: que Josué peça aos chefes de cada tribo, sendo 12, um de cada tribo,
que eles pegassem pedras do meio do Jordão e levassem essas pedras e colocassem do lado de fora, do outro lado do rio, aonde eles ficariam acampados, e levantassem ali um altar como memorial, sinalizando o futuro. E também disse a Josué para que ele também levantasse 12 pedras e levantasse um altar dentro do Jordão, como memorial. E assim a Bíblia diz que Josué obedeceu e foi feito. E o primeiro altar que eles levantam do outro lado do rio, o texto mesmo nos ensina e nós entendemos que ficaria ali como um memorial para se lembrar daquilo que Deus havia feito. Deus não quer que o povo se esqueça dos seus feitos. Deus quer que o povo se lembre sempre. Se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Era uma sinalização não só para aquele povo, mas para os seus filhos, os filhos dos seus filhos e as próximas gerações. Porque quando Deus faz um milagre na sua vida, Ele não está só pensando em você, Ele está pensando nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos e nas próximas gerações. Porque aquilo que Deus começa na sua vida não para em você, isso se estende por gerações e gerações. E é muito maravilhoso esse altar, porque ele também serve para que a nossa fé de tempo em tempo seja ressignificada, trazendo à nossa memória aquilo que Deus faz, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele vai fazer pelas próximas gerações. Agora o altar que Josué levanta no meio do Jordão, esse é mais complicado, porque as águas depois vão cobrir esse altar e ninguém vai ver, ninguém vai saber. Só ele que foi e obedeceu e levantou, e algum dos povos que viram aquele feito. Mas as águas do Jordão iam cobrir aquele altar. Para quê? Qual o sentido? Qual o propósito? Sabe, o altar que eles levantam do outro lado do rio, ao qual todos podem ver, é um altar público. É a pregação que nós fazemos na igreja, é a oração que nós fazemos que todo mundo pode ver, é a nossa intercessão, até mesmo as mensagens e os sermões que nós colocamos nas redes sociais, significa esse altar, significa esse memorial. Mas o altar secreto que Josué edifica dentro do Jordão, que as águas do Jordão vêm e cobrem, é o altar aonde você ora e ninguém está vendo. É o jejum que você faz para Ele, que ninguém sabe. São as lágrimas que você derrama no secreto e ninguém está vendo. São as obras que você faz junto dele e ninguém pode ver. Mas para que a gente entenda um pouco mais sobre aquilo que Deus está fazendo aqui, nós precisamos voltar mais ou menos 40 anos atrás, onde Deus já havia feito um milagre semelhante, não através de Josué e da sua liderança, mas através de Moisés, quando o povo de Israel sai do Egito, do meio da escravidão, e eles são arrancados de lá e atravessam a seco pelas águas do Mar Vermelho. Quando Deus, Ele tem algumas coisas que Ele pede para que as pessoas façam como um padrão do reino de Deus. Eu sei que hoje nós vivemos num outro tempo, na era da graça, amém? Mas a Bíblia diz que tudo o que aconteceu no Velho Pacto, no Velho Testamento, tudo aquilo era sombra de algo que iria se cumprir, sombra da realidade, amém?
Mas os nossos irmãos do passado, principalmente eles, tinham algo em comum dentro do reino de Deus, que era atravessar rio e levantar altar. Atravessar rio e levantar altar. Mas muito mais importante do que levantar altar é atravessar o rio. Porque quando Deus tira eles, eles atravessam, não é só uma libertação, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de geografia. Um ciclo estava se fechando e um novo ciclo estava se começando na vida daquele povo. É interessante que quando Deus faz a promessa de libertar aquele povo, e depois você pode ler em Êxodo capítulo 8, verso 25 e 27, o rei do Egito, Faraó, diz ao povo: vocês não precisam sair daqui para levantar o altar e adorar a Deus. Façam isso aqui mesmo dentro do Egito. Eu permito que vocês façam. Levante altar e adore a Deus. Mas como que isso pode acontecer? Você levantar um altar e adorar a um Deus de toda liberdade, ainda sendo escravo. Porque aquilo que Deus faz na sua vida, dependendo do lugar que você está, não condiz com a obra que Ele está realizando na sua vida. Então, eles precisavam ser arrancados do Egito. Amém? Quando Deus leva esse povo, quando eles entram no Egito, a Bíblia diz que eles eram 70 pessoas, e Deus havia dito que faria desse povo uma grande nação. Amém? 70 pessoas é uma grande nação? Sim ou não? Então o que Deus precisava fazer? Deus precisava gerar uma grande nação. E aonde Deus gera essa grande nação? No Egito. O Egito, então, para Deus, é um útero poderoso, aonde Deus ali vai gerando essa nação, que um dia, a partir de 70 pessoas, se tornaria uma nação inumerosa. Deus pega essa nação e vai gerando ela no Egito, que é um útero. Talvez você nunca percebeu, mas o milagre da travessia do povo sendo liberto das terras do Egito não é apenas um milagre, é um tipo do novo nascimento. Eu vou repetir, não se trata de apenas um grande milagre, é um tipo do novo nascimento. Deus vai gerando uma grande nação no útero do Egito, e o bebê se torna tão grande, que já não tem mais espaço para ele ficar naquela terra. É necessário fazer o parto, é necessário o bebê nascer, e você só vai perceber e entender esse processo se você mudar a ótica e a perspectiva de como você vê esse acontecimento. Se você apenas vê da linha horizontal, você vai ver apenas um milagre de um povo saindo de uma terra e atravessando o mar. Mas se você conseguir ver do alto, é um parto que está acontecendo. O bebê começa a nascer, a bolsa se estoura, que é o mar se abrindo, e forma-se um canal, e o bebê passa e nasce. E é por isso que os soldados de Faraó morreram nas águas do Mar Vermelho, porque eles são a velha natureza que precisa morrer, porque aonde eu estou indo, a minha velha natureza não pode me acompanhar. Eles estavam passando pelas águas do nascimento, para depois entrarem nas águas da conquista. Moisés é o líder no deserto. Josué será o líder em Canaã. Então é por isso que após 40 anos, Moisés morre. Por quê?
Moisés era o líder do povo de Israel no deserto. Josué será o líder do povo de Israel em Canaã. É por isso que Moisés precisa morrer. E nós não estamos falando de qualquer homem que morreu. Amém? É Moisés. É tão doloroso para a nação que a Bíblia diz que eles choraram e prantearam pela morte de Moisés durante 30 dias. É Moisés. Moisés é uma figura tão importante diante da nação e também para Deus, que quando ele morre, o próprio Deus vem para fazer o enterro dele. Houve até uma rixa lá entre o arcanjo Miguel e Satanás no meio do velório, e Deus veio para sepultar aquele homem. Por que Moisés morre? Para que Josué assuma. E é interessante que Josué capítulo 1, quando você lê, você pensa que Deus está chamando Josué ali, mas na verdade Deus já havia chamado Josué em Deuteronômio capítulo 31. Por quê? Porque você ser chamado é uma coisa, e você tomar posse da responsabilidade é outra coisa. Então eles estão ali, estão chorando, é um momento de transicionamento. Deus vai fazer um novo milagre, um milagre muito semelhante, mas as estratégias precisam ser diferentes. Deus teve uma estratégia com Moisés no Mar Vermelho. Agora ele vai ter uma nova estratégia com Josué para a travessia do Jordão. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para o passado e achamos que Deus vai fazer, Ele vai fazer um milagre semelhante, mas a estratégia vai ser sempre diferente. Por isso que nós precisamos estar atentos. Quando Deus usou Moisés para liderar o povo, para que eles saíssem da terra do Egito, olha como Deus disse: peça que o povo marche e levante o seu cajado. Tem muitas pessoas que dizem que Moisés bateu com o cajado na água. Não é isso que está escrito no texto. Deus disse: levante o seu cajado e estenda a sua mão sobre o mar, e as águas do mar vão se abrir. Agora eles estão diante do Jordão para fazer a travessia. Amém? As estratégias têm que ser diferentes. Nós não podemos pensar que vamos fazer igual, porque não vai funcionar. Deus teve uma estratégia com Moisés, agora Ele vai ter uma estratégia com Josué. Quando eles chegam na beira do Jordão, Deus fala assim: Josué, traga o povo até as margens do Jordão, que eu farei com que vocês passem por essas águas. E muitas vezes Deus fala com a gente algumas coisas e a gente imagina que já vai acontecer imediatamente, de pronto. E nem sempre funciona dessa maneira. Porque a Bíblia diz que eles chegaram às margens do Jordão e demoraram ali 3 dias. Imagina a aflição de Josué. Deus havia falado: vai para as margens que vocês vão atravessar. Eles chegam lá e no primeiro dia não acontece nada. No segundo dia, não acontece nada. Pastor, o que eu faço quando Deus fala alguma coisa e não acontece de imediato? Vai demorando, vai prolongando. Se Deus não falar, não faça nada. Porque quem se precipita constrói bezerro de ouro. A estratégia vai ser diferente. Deus fez de um jeito com Moisés, e agora Deus vai fazer de uma outra maneira através de Josué. As águas do Mar Vermelho, elas se abriram, amém? E as águas do Jordão? As águas do Mar Vermelho e as águas do Jordão? Elas foram interrompidas. Por quê? Porque o Rio Jordão é aquele que desce. A nascente dele nasce lá no Hermon,
é um rio que desce sem parar. Ele desce e irriga toda a terra de Israel e cai e se deságua no Mar Morto, ou também biblicamente o Mar do Esquecimento. Então é por isso que Jesus precisou se batizar no Rio Jordão, porque a Bíblia diz que todos os nossos pecados foram sobre ele. E se o meu pecado foi sobre ele, para onde foi parar o meu pecado? Então, diferentemente do Mar Vermelho, Deus fez um milagre semelhante, mas com uma nova estratégia nas águas do Rio Jordão. Após 3 dias, o Senhor dá uma ordem. E qual é a ordem? A ordem é que os sacerdotes colocassem os pés na água, e quando eles colocassem os pés na água, as águas do Jordão seriam interrompidas. E foi isso que aconteceu. Quando os sacerdotes pisaram o pé, a presença de Deus através da arca interrompeu, parou as águas do Rio Jordão. E como ele é um rio que desce sem parar e fica descendo, o que acontece? Quando Deus impediu com que as águas fossem interrompidas, elas começaram a voltar e a subir e a descer novamente. O que isso sinaliza? Que Deus mudou o fluxo daquele rio. Sabe o que Deus manda te dizer? Tem algumas pessoas que estão aqui nessa noite, que Deus está mudando o fluxo da vida deles. É hoje, irmão. É agora. Deus manda te dizer que as águas que estavam vindo para te matar, Ele interrompeu e mudou o fluxo delas. Para te conceder livramento. Sabe, uma coisa importante: quantos querem a honra de Deus na sua vida? Você quer mesmo? Porque quando Deus vai honrar uma pessoa e dá autoridade para ela, antes Deus lança sobre essa pessoa um problema. Toda vez que Deus vai colocar um encargo na vida de uma pessoa, vai transferir uma responsabilidade, antes Ele coloca um problema. É o período da provação. Josué capítulo 3, verso 15, diz que as águas do Jordão transbordavam por todas as suas ribanceiras. Deus manda aquele povo atravessar o Jordão, e propositalmente eles chegam na área do Jordão mais crítica, mais impossível, mais difícil. Por quê? O milagre para Deus precisa ser um grande milagre. Amém? Só que todas as vezes que Deus coloca um problema na vida de um líder, no meio do problema, sempre também está escondido uma boa notícia. Vou repetir: em meio ao problema está escondido uma boa notícia. E qual era a boa notícia para Josué? Ele tinha um grande problema. 3 dias eles acordavam de manhã e viam o Jordão e nada acontecia. Dormiam. No segundo dia eles acordavam, estavam diante do Jordão e nada acontecia. Mas a boa notícia para Josué é que ele tinha um problema para atravessar. E não só para ele, para um grande número de pessoas, mais ou menos 1 milhão de pessoas, amém? É muita gente, não é? Para atravessar um rio com o gado, com a bagagem, com a casa, com tudo que eles tinham a seco. Mas a grande notícia, Josué capítulo 3, verso 15, vai dizer que o Jordão estava transbordando por todas as suas ribanceiras, porque era a época.
Ninguém reagiu, eu vou repetir. O Jordão transbordava em todas as suas ribanceiras, porque era a época. Era a época de colher em uma terra que eles nunca haviam plantado. Era a época de chuvas. Era a época em que a terra se tornava mais fértil. Então Deus estava mostrando para eles: eu vou fazer vocês atravessar uma grande circunstância, mas do outro lado, vocês vão conquistar algo que vocês nem batalharam para conquistar. Quero profetizar sobre a vida de algumas pessoas aqui nessa noite. Talvez nesses dias você tenha enfrentado muitas circunstâncias. Talvez coisas grandiosas tenham se levantado contra você, tentando fazer você desistir, tentando fazer você pensar diferente daquilo que Deus já falou com você. E por que que isso se levanta? Para você perceber que através disso e após isso, existe uma terra de grande conquista para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para todos aqueles que você ama. Irmão, o que Deus está falando para você é que Ele está transicionando você a um lugar que você vai colher aonde você nunca plantou. Você plantar e depois colher daquilo que você plantou já não é uma bênção? Sim ou não? Mas o que Deus vai fazer para a igreja nesses dias, a igreja vai acessar níveis e dimensões de milagre, e ela vai entrar em terras de conquista nesses dias, em que ela vai colher do fruto de algo que ela nem mesmo plantou. Nós vamos colher de orações de homens e mulheres de Deus que já se foram, semearam com lágrimas, e nós vamos colher isso. Amém? Pregações que foram feitas, e a igreja desses dias vão colher. Amém? E aquilo que nós vamos semeando também, um dia outros colherão sem ter plantado nada. Aleluia! Sabe, mudança de geografia, um ciclo se encerra e um novo ciclo se inicia. A gente precisa entender isso, e esse é o processo de Deus para a nossa vida. Nunca Deus vai poder começar um novo ciclo, um novo tempo, sem que antes um velho tempo e um velho ciclo se encerre primeiro. O novo de Deus jamais vai aparecer antes que saia o velho. Tem coisas que às vezes a igreja está apegada, que já passou o tempo. Nós estamos vivendo em uma era digital, uma era totalmente avançada, como o pastor Leandro disse, acelerada, e nós precisamos entender que Deus acompanha isso. Amém? Então muitas vezes Deus vai fazer coisas na sua vida e você precisa prestar atenção nisso. Às vezes Deus fala algo conosco e a gente imagina: por que Deus me colocou nessa condição? Por que Deus me colocou nessa situação? E isso às vezes nos impede de ouvir e entender a boa notícia que está escondida no meio do problema. E há alguns dias o Espírito Santo começou a falar isso no meu coração. As circunstâncias que vêm sobre a sua vida é para te amadurecer, é para te fortalecer. Eu estou fazendo de você cada vez um líder mais forte em mim e para mim. E sabe, antes eu tinha facilidade de falar: meu Deus, que problema é esse? Sabe? E a Juliana falava: calma. Eu falava: não, eu tenho que resolver. Mas nesses dias eu aprendi a descansar, irmãos, e falar no meu coração para mim mesmo: vai dar tudo certo. Porque se Deus falou, não tem como não dar certo, irmão. Não há obstáculo que possa parar o povo ao qual Deus tem falado sobre ele. Por mais terrível, por mais grande que sejam as circunstâncias e os obstáculos, nós vamos atravessar todos eles. E a boa notícia é que após nós atravessarmos, a cada travessia existe uma nova conquista, um novo tempo.
uma nova estação. Sabe, muitas vezes Deus passa algumas velhas estações da nossa vida, mas nós não conseguimos perceber que após isso já se levantou uma nova estação, um novo tempo, de novas estratégias. Sabe, os pastores falaram muito disso nesses dias. Glória a Deus por homens e mulheres de Deus que se levantaram, que carregaram o bastão no tempo deles. Mas chegou o tempo de nós não ficarmos mais chorando por isso. Chegou o tempo de nós assumirmos a nossa responsabilidade como igreja, como reino de Deus, e entender que o mesmo Deus que esteve com Moisés é o mesmo Deus que está com Josué. Deus queria mostrar para aquele povo que assim como ele foi com Moisés, assim também ele seria com Josué. Se nós tivermos um coração como o coração desses homens, entenda, assim como Deus foi com homens e mulheres do passado, Ele também será com cada um de nós. Sabe o que eu vejo nesse ajuntamento, nesse encontro de avivamento? Uma escola profética, uma escola de discipulados. Ah, como eu tenho aprendido todos estes dias aqui, irmãos. E eu vou voltar daqui para Andradina muito melhor, com muita mais luz no meu espírito, no meu coração, do que eu já carregava. E eu creio que assim também será com cada um de vocês. Porque o mesmo Deus que esteve com os nossos irmãos do passado é o mesmo Deus que caminha dentro de nós e ao nosso lado. Ele não se enfraqueceu, Ele não perdeu o controle, e Ele não se envelheceu. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo e todo sempre. Deus não muda, mas alguma coisa às vezes é o que muda em nós, é a nossa fé, o nosso princípio de obedecer e continuar acreditando em cada uma das promessas de Deus para a nossa vida, independentemente das circunstâncias. Sabe, o que Josué precisava entender naquele momento, e aquela nação, e hoje nos nossos dias, cada um de nós como igreja, Moisés havia morrido, amém? Mas a promessa de Deus continuava viva, a promessa de Deus continuava de pé, Deus continuava o mesmo, amém, irmãos? Então sempre será assim na nossa vida. Pessoas vão vir e vão embora, vão chegar e vão sair, mas a promessa e o propósito de Deus sempre vai continuar. Se nós não assumirmos a responsabilidade, como foi falado aqui agora, outro vai se levantar e vai assumir. Porque o ciclo de Deus na vida do povo de Deus nunca para. Fecha um, abre outro, termina um e começa o outro, amém? A unção, o reino, o propósito de Deus está em movimento constante. Se eu não quiser ir, se pessoas não quiserem se tornar missionários, segundo uma chamada de Deus, saiba que um dia Deus vai encontrar alguém, e esse vai. Porque os propósitos de Deus e a promessa de Deus não podem parar. Elas precisam continuar. Amém? Então eles atravessam o Jordão, entram na terra da conquista, passaram pelas águas do novo nascimento, e agora passaram pelas águas da conquista. Amém? Deus cumpriu uma parte da promessa, que colocaria eles dentro da terra de Canaã, na terra que mana leite e mel. Amém? E Deus pede para eles que eles façam algo. Levante um altar como memorial. Nunca se esqueçam, se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Se Deus fez um milagre, Deus pode fazer um novo milagre.
é preciso ressignificar a fé e não se esquecer do poder e da glória de Deus. Se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. O memorial que eles levantam do outro lado do rio, um altar como memorial, sinalizando para o futuro. E Deus disse: quando pessoas perguntarem o que significa esse altar, o que significa esse memorial, vocês vão dizer para eles que Deus de Israel fez com que o seu povo passasse pelas águas do Jordão a seco. Amém? Esse era o sentido e o propósito daquele altar que eles levantaram no alojamento. Mas e o altar secreto que as águas do Jordão cobriram depois que eles atravessaram? Para quê? Qual o propósito? Qual o sentido daquele altar secreto? Porque ninguém vê, ninguém sabe. Mas Deus mandou: levante um altar no meio do Jordão. Sabe para que ele precisa ter um altar secreto debaixo das águas do Jordão, pastor Fabrício? Porque um dia um profeta vai vir, e diante das águas do Jordão, ele vai pegar a sua capa e vai bater nas águas do Jordão. E porque lá embaixo tem um altar, as águas do Jordão vai se abrir diante do profeta, para que ele passe e atravesse o Jordão. Sabe para que precisa ter um altar secreto debaixo das águas do Jordão? Porque um dia um menino vai estar cortando árvores na beira do Jordão, e o ferro do machado vai cair dentro das águas do Jordão, e o menino vai dizer: ai meu Senhor, o machado era emprestado. E o profeta vai pegar o cabo do machado, bater na água do rio, e porque lá embaixo das águas tem um altar, o ferro do machado vai flutuar. Porque quem constrói altar secreto tem restituição daquilo que perdeu. Eu não sei se você perdeu alguma coisa na sua vida que era muito importante, talvez era até emprestado. Mas se você tem levantado um altar secreto na sua vida, saiba que vai haver restituição para você. Sabe por que tem que ter um altar secreto nas águas do Jordão? Porque um dia vai vir um capitão do exército da Síria, que é leproso, e ele vai precisar de um milagre. E o profeta vai dizer para ele: vai no Rio Jordão e toma um banho. Mas como ele não sabe que tem um altar lá, ele vai dizer: mas nas águas das minhas terras tem rios melhores, com águas melhores. Pode até ter rios com águas melhores, mas naqueles rios não tem um altar debaixo das águas. Aí o próprio povo dele diz: se o profeta mandou, vai lá e toma banho. E por 7 vezes Naamã mergulha e toca no altar, e é curado. Sabe por que tem que ter um altar nas águas do Rio Jordão lá embaixo? Porque um dia vai se levantar mais um profeta, e o nome dele é João. E ele vai estar diante das águas do Jordão batizando. E um dia ele vai olhar diante do Rio Jordão e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor da nossa vida, Jesus, vai ser mergulhado nas águas do Jordão. E sabe o que acontece quando Jesus é batizado e tem um altar lá embaixo?
acontece algo maravilhoso. A Bíblia diz que os céus se abrem. Um novo tempo está vindo dos céus. O Espírito Santo vem e desce. E sabe o detalhe? O texto diz que ele repousa sobre Jesus. Olha os irmãos assim, por isso que o Espírito Santo desceu sobre você. Porque ele já havia repousado sobre Jesus. E quando o Espírito Santo vem e repousa sobre a vida de Jesus, os céus ainda continuam abertos. E vem uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Sabe, a minha oração e a minha alegria é que muitos de nós nessa noite possam ouvir essa voz vinda do céu, pela fé, profeticamente. Estes são os meus filhos amados, em quem eu tenho todo o prazer. Alegra-te no Senhor, e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Eu já vou encerrar. Sabe, faz mais de 23 anos que eu me converti, que eu tive um encontro com o Senhor. E eu fui um cara torto. Mas no dia que eu encontrei com o Senhor, Ele me tocou de uma maneira diferente. Eu amo a palavra, eu amo as Escrituras. E há alguns anos apenas, tive muitas experiências com Deus, com a palavra, com a unção. Mas há poucos anos eu assumi a nossa comunidade local lá em Andradina como pastor. E nesses anos, poucos anos que eu tenho de experiência como pastor, isso tem me fortalecido, me ajudado, me amadurecido muito. Eu tenho aprendido muito. Esses dias mesmo o Fabrício me ligou e ele falou: você precisa sentar com outros pastores. Eu falei: eu creio, eu acredito nisso, eu sei disso. E uma das coisas que eu tenho visto, irmãos, como pastor, como homem de Deus, quando nós ministramos a igreja, sabe, tem cultos que são maravilhosos, poderosos. O Senhor vem de repente e nos toca com a unção, com o poder, curas, milagres, palavras proféticas, sabe, mas todo culto, por mais poderoso que ele seja, depois que a gente vai embora, aquela unção também se vai. E uma palavra que o pastor Rodrigo Leite disse aqui de manhã, que me marcou, de todas que ele disse, uma me marcou, porque sabe quando às vezes você pensa uma coisa, mas você olha ao seu redor e você não vê muitas pessoas que talvez pensam da mesma maneira, daquele jeito com você. E aquela palavra que ele disse aqui na manhã me tocou, porque eu pensei: eu achei mais uma pessoa que tem o mesmo sentimento que eu tenho. E sabe qual foi a palavra? Você precisa ter uma insatisfação santa na sua vida, por querer mais de Deus, por entender que não é só isso. Sabe, irmão, e diante de Deus, com toda a humildade do meu coração, eu digo isso para todos vocês nessa noite. Principalmente de alguns anos para cá, todas as vezes que nós nos reunimos, que nós oramos, que nós temos algum tipo de experiência e que nós voltamos, eu penso comigo: Senhor, eu sei que não é só isso. Sabe, os irmãos que estão aqui são testemunha de quanto eu prego isso nos cultos em Andradina. Irmão, não venha para buscar algo na igreja, venha trazer. Não venha buscar fogo, traga o fogo.
Não venha atrás de mais uma revelação, venha com a revelação queimando no seu coração. Sabe, nós temos que ter uma expectativa. Nós estamos vindo de uma geração e nós consumimos muito isso, e glória a Deus por aquele tempo de ondas, de visitações da glória de Deus sobre a nossa vida. Sabe, não sei se é por causa disso, mas estes anos, isso gerou em mim, com toda humildade eu digo, essa insatisfação santa. E todas as vezes que eu chego na minha casa, diante de Deus, eu pergunto: Deus, eu sei que tem mais. Foi muito bom aquele culto, meu Deus, o Senhor falou com o irmão, tocou aquele outro, o Senhor nos liberou uma palavra profética, o Senhor nos deu um alinhamento, mas eu sei que existe mais, Senhor. E eu acredito que vai chegar um dia, não sei se vai ser nesses dias, e a minha esperança é que seja, mas que Ele vai vir e vai gostar do que Ele encontrou, e Ele não vai se levantar mais, Ele vai ficar conosco. E aí sim, essa insatisfação santa vai poder sumir por completo o nosso peito. Mas até que Ele venha, é preciso provocar isso em nossa vida. Senhor, eu sei que existe mais. Sabe, irmão, eu sei que desde ontem até agora, até nesse momento, nós recebemos ondas e ondas de glória, de unção, de palavras. Mas eu quero falar para alguns, talvez apenas: eu sei que existe mais. Talvez esse chamado não vai ser para todos, mas vai ser para alguns que têm edificado um altar no secreto, ou que ouviu hoje essa palavra e pensou: eu vou começar hoje a levantar um altar secreto para o meu Deus. Talvez você não tinha essa insatisfação santa na sua vida, não tem problema, mas a partir de hoje, no momento que você ouviu essa palavra, você disse: agora é comigo. Você, eu quero te chamar aqui na frente, para nós adorarmos um pouco mais, amém? Para nós bebermos um pouco mais. Eu sei que existe mais. Quem tem altar secreto, ou quem quer levantar um altar secreto nesses dias, da maneira que você se sentir mais confortável, em pé, ajoelhado, deitado, mas o importante é que você responda a esse momento. Se lance na presença do Senhor, sem nenhum tipo de reserva.